pessoal, começando mais um vídeo do Eletativas para a disciplina de transporte aéreo. Professor, você gostaria de se apresentar? Sim, obrigado aí, Matheus, pela oportunidade, né? Eu sou o professor Heber Oliveira, lá do Departamento de Área de Transportes, e a gente vai oferecer, então, no 24.2, a disciplina de transporte aéreo, né? Essa é uma disciplina optativa, é uma disciplina que tem 3 créditos, vai ser oferecida às quintas-feiras, né, de 10 às 13, e é uma disciplina que a gente tenta abordar questões relacionadas, apesar do nome transporte aéreo, mas ela está muito mais ligada, tanto que ela vai mudar na nova matriz curricular, né, para projeto e construção da infraestrutura aeroportuária, né? Porque apesar do nome transporte aéreo, a gente aborda muito mais questões de infraestrutura, de superestrutura dos aeroportos, né? Apesar de que a gente toca um pouco na questão propriamente dita do transporte aéreo, da aviação civil, tanto que o pré-requisito dela é projeto e construção da superestrutura viária, né, que vocês fazem ali pelo, acho que, 8º semestre, né? Vocês vêm fazendo essa disciplina, né? Infraestrutura, superestrutura, e aí tem essa disciplina, uma das disciplinas optativas lá do DET, né, de transporte aéreo. É uma disciplina que a gente tenta trabalhar questões relacionadas, sobretudo, à construção, né, planejamento e construção, por exemplo, de terminais de passageiros, e de tudo aquilo que envolve o que a gente chama de lado ar do aeroporto, né, que é o que, assim, grosso modo, as aeronaves têm contato direto. Então, pistas de pouso e decolagem, pistas de taxiamento, os pátios das aeronaves, e propriamente a interface dessa área com o que a gente chama de lado terra, né, que é o terminal de passageiros. Então, nesse momento a gente fala, a disciplina inicia ali mais com a parte, digamos, de fundamentos, né, uma parte mais teórica de planejamento, de plano diretor de implantação de aeroportos, por exemplo. A gente trabalha a questão de planejamento de implantação do aeroporto, questões relacionadas aos requisitos de projeto, né, de um terminal aeroportuário, de um aeroporto, de um aeródromo, né, que faz essa diferenciação lá na disciplina do que é um aeródromo, o que é um aeroporto, seguindo aquilo que a gente tem já estabelecido há muito tempo, nos requisitos da Organização da Aviação Civil Internacional, né, que é uma organização ligada à ONU, como é a Unesco, né, como é a Unicef, como é a OMS e outras, e também aquilo mais específico do que vem trabalhando a nossa autoridade de aviação civil, que é a ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, em cima desses requisitos, a gente começa a trabalhar o planejamento, esses fundamentos de projeto, esses requisitos de projeto, isso na primeira etapa da disciplina, e depois, na segunda etapa, a gente dá um foco maior às questões de infraestrutura e superestrutura aeroportuária, digamos assim. Então, vai começar a trabalhar dimensionamento de pátios e pistas, né? Vai trabalhar questões relacionadas à sinalização, drenagem, de sítios aeroportuários, de lado ar, né, do airside do aeroporto. E aí a gente fecha a disciplina considerando essas questões, digamos, mais de dimensionamento, né, de sistemas de gerência de pavimentos, de sinalização, questões operacionais, de segurança operacional, para a gente fechar tudo aquilo que está estabelecido no regulamento brasileiro de aviação civil, que é o 154, e também o 153. A gente detalha isso na disciplina, né? Então, a gente teria mais ou menos esse contexto. É claro que a gente entra em alguns detalhes nessa disciplina, e a gente tenta também aliar a teoria com a prática quando a gente faz uma visita ao aeroporto. Não é sempre que a gente consegue, porque tem algumas questões relacionadas à segurança, né? O aeroporto ele é uma área de segurança nacional, e muitas vezes o operador não permite a visita, mas nós já tivemos sorte aí nos últimos anos, na disciplina, de ter feito algumas visitas ao Pinto Martins, né? O aeroporto que a gente tem aqui na cidade, o mais próximo. Então, no ano passado, a gente conseguiu com sucesso fazer a visita, foi muito legal, a gente levou a turma toda, né? Eles fizeram um acompanhamento bem interessante com a gente no aeroporto, levou a gente nas áreas pavimentadas, levou a gente na pista, levou a gente no pátio. Então, acho que foi uma oportunidade muito boa dos alunos terem esse convívio, né, daquilo que a gente vê na teoria com a prática propriamente da visita técnica ao aeroporto.
Então, assim, no contexto mais geral, a disciplina ela se constitui dessa forma. Então, no primeiro momento, a gente faz, você está perguntando aqui de forma de avaliação, né? A gente faz uma disciplina, uma avaliação teórica, né? Escrita lá, num determinado momento, ali no meio da disciplina. E lá no final é uma entrega de um projeto, né, de dimensionamento de pista, de pátios, né, tanto de pavimentação flexível como de pavimentação rígida. Então, a gente faz esses dimensionamentos em cima de um determinado contexto, né, de aeronaves, né, de crescimento de aeronaves. Então, tudo isso é feito na disciplina. Além disso, né, a gente tenta trazer também alguns profissionais da área, a gente tenta trazer o pessoal de operador. Nós já trouxemos profissionais de engenharia do próprio operador do aeródromo, que agora não é mais público, né, é um privado, é a Fraport, que administra Fortaleza e Porto Alegre. Vou tentar trazer esse pessoal também, convidá-los para estar conosco. Já trouxe pessoal, por exemplo, do CIOPAER, né, que nós já visitamos lá o CIOPAER, que é aquela coordenadoria integrada de operações aéreas, né, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Então, já fizemos visita lá, já tiveram conosco, já trouxemos pessoal da navegação aérea, né, do pessoal do DCEA, do DTCE, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então, assim, a gente tenta, né, dar esse mix na disciplina também, em termos de conteúdos, em termos de participantes, etc. É uma disciplina que, geralmente, quem cursa é quem está interessado em conhecer um pouco mais a respeito do transporte aéreo de maneira geral, embora o nosso foco seja mais para a parte mesmo de infraestrutura, digamos assim, aeroportuária, né? Eu acho que esse é o contexto mais global da disciplina, penso eu. Entendi, professor. Eu acho que deu para dar uma recapitulada legal sobre a disciplina. Eu senti vontade de cursar essa disciplina. Então fica uma disciplina para quem está no 8º, 9º semestre, correto? Depois que cumpre ali projeto de construção da superestrutura viária, né, já dá para fazer. Então fica a partir do 9º, acho, né? Acho que a partir do 9º, tem muitos alunos que estão ali no final do curso, tem aluno que está no 9º, tem aluno que está no 10º, porque depende muito da disponibilidade do horário, né? Como vocês estão aí nos 2 últimos semestres, tentando fazer também os créditos de optativas, né? Então, lá no DET, geralmente a gente faz assim, oferece no primeiro semestre gestão de pavimentos e no segundo semestre transporte aéreo, fora as outras disciplinas optativas que também são oferecidas por lá, né? Então, tem dado um público até bom, assim, o pessoal bastante interessado. E é importante, só para frisar, que você pergunta aqui em que área da engenharia essa disciplina é aplicada. Hoje, a gente tem uma carência muito grande de profissionais de engenharia civil para trabalhar nesse contexto de aeroportos, né? Por quê? Porque geralmente os cursos de engenharia, eles não têm essa disciplina de maneira obrigatória. Eu só conheço aqui, acho que 2 universidades no país que lançam a disciplina de transporte aéreo, ou às vezes aeroportos, de maneira obrigatória, então os alunos cumprem, mas na sua grande maioria é de maneira optativa. E aí, quando o mercado agora está um pouco mais aberto, né, a esses profissionais, porque antigamente, para você trabalhar no aeroporto, por exemplo, você tinha que fazer um concurso público para Infraero, né, e aí você era engenheiro de lá, ou então trabalhava na área operacional, na área de segurança, que seja, e aí fazia parte desse mundo, né, digamos, da aviação. Hoje, como a gente tem uma realidade diferente, eu falo hoje, mas isso já nos últimos 10 anos, né, talvez 15 anos, aí se a gente pegar as primeiras concessões de aeroportos no país, então você tem a possibilidade de ter contratações de engenheiros, né, civis e profissionais dessa área, técnicos, etc., talvez de maneira menos difícil, né, porque não vai se submeter a um concurso público. É uma contratação que as empresas privadas geralmente fazem, né, seleção de currículo, entrevista, né, aquele negócio todo. E aí tem a oportunidade agora de trabalhar no Brasil todo, porque são poucos aeroportos que a gente tem públicos, assim, de concessão pública, né, de gestão pública, quer dizer, e a sua grande maioria agora está na mão de empresas privadas. Então, tem várias empresas. A Fraport é um exemplo. Você tem agora, por exemplo, a CCR Aeroportos, que antes no Brasil atuava em concessão rodoviária, está trabalhando também com concessão de aeroportos, né? Vansi e a ENA, que é uma empresa que também está trabalhando com aeroportos aqui no Nordeste, como Juazeiro do Norte, como Recife, por exemplo. Então, assim,
está muito mais espraiado no Brasil todo essa possibilidade. Então, eu mesmo já tive a oportunidade de ter ex-alunos, ex-orientados meus, né, de graduação, de mestrado, doutorado, trabalhando já em aeroportos aí pelo país. Né? Então, essa possibilidade ela está sendo muito maior, né, de mercado de trabalho, digamos assim, muito embora a gente tenha ainda uma carência, né, de profissionais formados nesse segmento, que é um segmento muito específico da carreira da engenharia, porque vocês acabam se formando tendo conhecimento de estruturas, né, tendo conhecimento da parte de engenharia hidráulica, ambiental, de engenharia de transportes um pouco também, mas são conhecimentos que trabalham muito mais com contexto, digamos, mais comuns, né, rodovias, né, mas quando se trata de aeroportos, existem algumas especificidades que a gente precisa conhecer, né, para conseguir ter esse profissional um pouco mais, digamos, bem informado para atuar nesse segmento aeroportuário. Show, professor. O senhor tinha comentado que essa disciplina ia trocar para se adequar ao novo currículo. Ela continua sendo optativa? No novo currículo também ela continua sendo optativa. Ela muda de nome, Projeto de Construção da Infraestrutura Aeroportuária, né? Mas em termos de conteúdo também deu uma mudança, porque apesar de que a gente começa a ter essa transição, né, entre as disciplinas, e o conteúdo passa a ser mais focado realmente na questão de infraestrutura, né? Eu falo de infraestrutura porque talvez seja o nome mais comum da gente encontrar, né, no que diz respeito mesmo à gestão, à operação de aeroportos, né? Então, a gente vai trabalhar projetos relacionados a terminal de passageiros, em termos de funcionalidade, porque quando você fala no projeto terminal, está muito mais, talvez, ligado à questão da arquitetura, né? De projetar um terminal bonito, etc. Tal, mas também a gente olha para o aspecto funcional do aeroporto. Acho que é um trabalho muito mais do engenheiro de aeroporto do que propriamente do pessoal da arquitetura, que logicamente tem que conhecer, né? E vai projetar isso. E a gente trabalha muito mais na questão do que a gente chama de airside do aeroporto, o lado A do aeroporto. Como eu disse, é aquilo que, de maneira bem geral, é aquilo que a aeronave tem contato direto, né? Pátio, pista, né? Contato ali da interface terminal. Então, a gente começa a dar esse foco, né? Trabalha um pouco de navegação aérea, apesar de eu achar que não é exatamente um contexto que o engenheiro civil entra assim diretamente. Ele vai precisar conhecer instrumentos de navegação aérea, né? Vai precisar conhecer infraestrutura de navegação aérea. A gente vai entender dentro da disciplina como é que funciona o espaço aéreo nacional e internacional, né? Para a gente olhar para o céu algum dia e ver um bocado de aeronave lá em cima e saber que lá em cima tem uma organização também, como tem embaixo os veículos, né? As aeronaves lá em cima também tem uma organização. Mas a gente não se aprofunda nisso porque eu acredito que não é uma função exatamente do engenheiro, né? Do engenheiro civil. Lá tem engenheiros outros aí que podem atuar, inclusive tem concurso para trabalhar como civil no Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Algumas torres de controle de alguns aeroportos têm civis, né, contratados, trabalhando e tudo, mas hoje a navegação aérea está muito mais em escopo militar, porque mexe com a questão de segurança nacional, segurança do território, né? Então, nesse contexto, a gente vai ter essa noção, logicamente. Mas a gente acaba, principalmente na segunda etapa da disciplina, se aprofundando nesse contexto, né, de infraestrutura propriamente, que eu acho que é onde o engenheiro acaba se inserindo. Né? Show, professor. Acho que é isso. A gente conseguiu tirar todas as dúvidas que tinha sobre a disciplina. O PET Civil agradece bastante o senhor por ter aceitado o nosso convite para gravar esse vídeo. E é isso. Muito obrigado. Tá bom. Estou à disposição. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só perguntar. Né? E a gente se vê lá na disciplina 24.2. Show. Obrigado, professor. Até logo, então. Até mais, Matheus. Tchau. Tchau.